Como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Garrucho Talks. E antes de mostrar-vos a minha convidada de hoje, tenho-vos a dizer que o Impulse Room é a pessoa que nos permite, é o estúdio que nos permite fazer estas aventuras e está disponível para qualquer um de vocês. Qualquer pessoa que queira um tipo de trabalho deste género, que implique em câmaras, luzes e um estúdio, um podcast, um videocast, qualquer coisa desse tipo, é só entrar em contacto. Os links vão estar sempre no vídeo, em baixo, na descrição. E é só entrar em contacto connosco que nós ajudamos a resolver qualquer tipo de problema. E sem mais enrolação, comigo hoje eu vou ter uma pessoa, eu tenho já uma pessoa que é amiga, colega de trabalho. Hoje estamos em em sítios diferentes, mas foi minha colega de trabalho, que eu gosto muito. Com vocês, Gislaine Marques. Boa noite, Gis. Boa noite. Como é que estás? Está tudo bem contigo? Tô bem, tô orgulhosa de estar aqui contigo. Boa, Até boa. fiquei vermelhinha aqui, envergonhada. Não, que é isso. Giz, poucos te conhecem, eu conheço-te e ainda bem que conheço. Já tivemos várias vezes, várias conversas, então eu sei muita coisa de ti, sei o que é que fazes, mas gostava que tu dissesse um bocado, contasse um bocado de ti aos nossos espectadores. Mas então, eu nasci em Santana do Livramento, que é na fronteira com o Uruguai, o que dá uma história muito engraçada, porque é tudo diferente, por ser Brasil, uma fronteira... mas está ali na fronteira. É uma fronteira seca. Okay. As fronteiras normalmente são feitas por divisor de águas, que é muito mais fácil. Eu coloco desse lado do rio, aqui, o rio é a mesa, desse lado do rio é Uruguai. do Eric, e desse lado é da Gislaine. Isso é o que normalmente se faz. Também foi feito lá, só que era um riacho que secou. E ficou uma fronteira seca. Exatamente, tu pode ir caminhando numa linha reta e uma hora tu tá no Uruguai e outra hora tu tá no Brasil. Aí tem ruas que tu andas que parece uma avenida, tem um canteiro no meio, mas desse lado vai e vem, do outro lado vai e vem, de um lado tá esburacado porque é do Brasil e a prefeitura não tem dinheiro, do outro lado é do Uruguai e a Câmara tem dinheiro e tá asfaltado. Então, eu estudava inglês no Uruguai, por exemplo. Sério? E tu estavas no Brasil e podias ter aulas no Uruguai? Sim, porque era como atravessar a rua. É mesmo ali ao lado. Era a mesma coisa, na verdade. Tipo, tinha uma grande praça. E se a polícia estivesse assim atrás de ti, tipo a correr, tu passavas a rua, já não podem me fazer nada, já estou no Uruguai. Muita gente fugia para o Uruguai porque não podia fazer nada. Sim. E tem coisas engraçadas, como, por exemplo, teve uma época que, como o Uruguai não tinha praticamente indústrias, acho que ainda não tem, de carro, eles pagavam muito caro pelos carros. Então, era mais fácil eu comprar carro no Brasil. Okay. Mas aí, se comprasse esse carro no Brasil... Era preciso ter morado no Brasil. Precisava ter morado no Brasil. Então, teve uma época que teve uma legislação que eles fizeram, que era... Não, podia ser comprado por um uruguaio, mas tinha que ter, tipo, um apadrinhamento de um brasileiro. Então, a minha mãe, por exemplo, foi com um parente nosso uruguaio comprar o carro saía no nome dele, mas o carro tinha duas matrículas. Uma matrícula do Brasil e uma matrícula do Uruguai. A do Brasil estava registrado no nome da minha mãe e a do Uruguai no nome do parente esse. E aí, essas pessoas que nascem que nem meu pai, que tem dupla nacionalidade, são chamadas na fronteira de doble chapa, porque são... Doble chapa. As chapas são as matrículas. Então, as pessoas fazem essas brincadeiras. Muito bom. Então, a minha infância foi bem, assim, de interferência, troca cultural muito grande. E o meu pai sempre, ele era comerciário e ele nos levava muito para viajar, assim. Então, eu também viajei muito sempre tive a mente, meu pai sempre nos deu essa coisa do conhecimento e da leitura e de aprender coisas novas. Então, eu sempre tive esse interesse. E aí, quando chegou a época de estudar, eu fui para a capital da província, no caso, né, do estado, do estado, sim, do Rio Grande do Sul, que é onde eu nasci, que é Porto Alegre. E aí, que é 500 quilômetros de Livramento, fui para lá para estudar. Eles já estavam meu irmão e minhas irmãs lá estudando. E eu fui fazer a faculdade de Publicidade e Propaganda. Daí eu fiz 4 anos, que é o que consideram aqui a licenciatura. E comecei a trabalhar, desde o estágio, tudo, com publicidade.
e desde o início da faculdade. Fui, eu acho que das únicas pessoas que se graduou e já estava trabalhando, porque eu trabalhava praticamente desde o início, assim, porque eu tinha essa mentalidade que eu tinha que passar por todos os departamentos, aprender e tal. E aí segui na carreira lá, e quando eu tinha 39 anos, 20 anos depois, eu estava muito cansada já de fazer as mesmas coisas, e eu durante muito tempo quis sair de Porto Alegre, mas não sabia bem para onde, e a minha mãe e meu irmão ficaram doentes um bom período juntos. A minha mãe tinha hepatite C e teve que fazer um transplante de fígado, meu irmão teve câncer. E ambos faleceram em 2006, e aquilo foi muito pesado assim para mim. E eu pensei, meu irmão, quando ele ficou doente, ele tinha 37 anos. E quando ele faleceu, ele tinha 40 e eu tinha 37. E eu fiquei muito pensando assim, o que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Porque eu não quero morrer cedo como meu irmão, sem ter feito aquilo. E fiquei pensando muito sobre isso. E aí um dia eu encontrei um ex-colega meu de pós-graduação e ele disse que estava vindo estudar em Portugal e fazer mestrado aqui. E aí eu pensei, eu já pensava em fazer mestrado do Brasil, como é que é e tal. Daí não tinha mais a bolsa, mas eu vi que era acessível. Se eu vendesse meu carro, eu tinha aí o dinheiro que eu tinha guardado, eu poderia vir e ficar um ano aqui, fazer o primeiro ano de mestrado e qualquer coisa eu voltava e fazia dissertação no Brasil. E aí comecei a planejar tudo para vir, organizar tudo. Só que nesse meio tempo eu recebi uma proposta de emprego irrecusável, que eu joguei para cima o dinheiro para não aceitar e me bancaram. Aí eu fiquei mais um ano, arranjei o dinheiro para estar mais um ano aqui. E aí em 2008 eu vim para cá para fazer o mestrado em Braga. E depois mudei, vim a Lisboa, 3 meses depois me apaixonei perdidamente por Lisboa à primeira vista. E aí falei, o que eu estou fazendo lá, o meu lugar é aqui. Então, só para as pessoas perceberem assim, estás a falar da parte académica e essa tua formação foi lá em Porto Alegre eu estudei comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, que no Brasil se diferencia a publicidade é comercial e a propaganda é de ideias, né? No caso política, coisa assim. Embora as pessoas falem muito propaganda para publicidade no dia a dia, mas teoricamente essa é a diferença. E depois lá fiz um curso também de pós-graduação na SPM que se chamava Comunicação com o Mercado e tinha a ver já com estratégia. Era para pensar, fazer um plano de comunicação para uma empresa. E depois o mestrado aqui na Universidade do Minho foi em Publicidade e Relações Públicas e eu estudei a parte de comunicação na área da saúde e mais especificamente eu fiz uma análise sobre a comunicação nas carteiras de tabaco. Tu sabe que eu odeio cigarro, então foi isso. Muito complicada a nossa convivência quando estamos a conviver, que eu tenho que me afastar da giz. E aí depois no IAD eu fiz branding e gestão de marca, porque eles diferenciavam o branding como sendo mais design e gestão de marca, mais gestão, o curso. E agora acabo de fazer um MBA em estratégia, criatividade, marketing, estratégia e criatividade na FLAG. Muito bom. Na FLAG, onde também és formadora. Exatamente. Então, para quem não sabe, a Giz, além de tudo que ela faz profissionalmente, ainda dá formação na FLAG. E se calhar alguns termos que tu usaste podem não ser do conhecimento de alguns dos nossos ouvintes, né? De alguns dos que estão a ver isto. E eu gostava que tu dissesses no início o que é que tu começaste a fazer, o que é que tu eras no início e o que é que tu és hoje, a nível de função nas empresas. Porque quero chegar mesmo à palavra do copywriter, né? Que é uma função que, pelo que eu vejo na sociedade, pouca gente sabe que existe, quase. Claro que as agências sabem, mas os clientes e os meros mortais que eu chamo, quando a gente está a falar, mas precisas de quantas pessoas para fazer uma equipa? Olha, eu preciso de um copywriter, de um designer e de um social media manager. Um copywriter? Não é o social media manager que faz os copies? Também, qual é a dificuldade de fazer um copy?
o que é ser o que tu eras no início, né? Quando te formaste, quando começaste a trabalhar, foi já nesta área de copywriter? Eu comecei eu queria passar por todos os departamentos, então na verdade eu cheguei a ser recepcionista. Tudo, account, tudo. Eu fui secretária de uma account, de 2 accounts na verdade, e ela também era estratega. Accounts é só para a gente sintonizar as pessoas. Account é aquela pessoa que toma conta das contas dos clientes. No Brasil a gente chama de atendimento. Tudo começou porque eu gostava de redação, de copy, tá? Redação e copy são coisas iguais. Iguais. Certo. Um é em inglês, outro é em português. Redator e copywriter. É. Ok. E daí eu gostava dessa área, mas eu tinha um professor na universidade que me desestimulou muito. Então eu comecei a achar que eu não tinha talento para aquilo suficiente. E eu tinha uma professora ótima na parte de planejamento, para ver como o professor é importante, né? E ela estimulava muito o conhecimento e dava valor para as ideias que eu dava e tal. Então eu comecei a achar que eu tinha talento para isso. Okay. E fui atrás de estágio que fosse nessa área para começar. E eu estava a fazer estágio nessa área. E um dia, conversando com o diretor criativo da agência, eu comentei que eu antes pensava em ser redatora, mas que depois ele falou, mas me mostra uns trabalhos teus da universidade. Daí eu mostrei e ele falou, menina, tu tem que estar na criativa. Tens que ser redatora, urgentemente. Daí ele falou, eu não tenho vaga para ti aqui, mas eu vou te indicar para outras empresas. E daí ele me indicou para outros lugares e eu fui contratado como estagiária num lugar. Em 2, 3 meses eu já era júnior e aí depois fui contratado. E, quer dizer, fiquei como redatora, mas era tipo, criava junto campanhas grandes com as pessoas que eram boas, mas eu fazia mais o dia a dia, que é o que a gente chama no Brasil de carne de pescoço, que é só os criativos bons pegam o filé, né? Pegam só a parte boa e a gente pega lá aquelas coisas mais chatinhas de fazer. Mas é bom, porque essas coisinhas vão te dando fôlego para depois tu ter condições de fazer outras coisas. Uma copywriter, na verdade, é uma pessoa que, diz-me se é por aí, é uma pessoa que constrói a ideia do post. Constrói a ideia e o que diz o post, não? Está reduzindo muito daí. O redator, na verdade, é o copywriter de publicidade, que foi o que eu comecei, era o que eu fazia na época. Na época nem tinha internet, né? Mas enfim, mas que seria hoje também. Na verdade, é a pessoa que faz, o redator, ele faz o texto de publicidade. Mas, na verdade, não é só isso, porque em geral, no digital não acontece assim, pelo volume de coisas, mas na publicidade offline trabalha o que um diretor de arte e um redator, ou um designer e um redator, e juntos criam as peças principais. Então, na verdade, é o redator que é responsável por descrever todo um guião de uma publicidade num spot de TV ou para o YouTube. Então, a gente pensa junto, tem a ideia junto, quando não dá, o redator é responsável por pensar sozinho, e colocar aquilo no papel para depois se apresentar, e apresenta para o cliente, vende a ideia e tal. Cria também os spots de rádio, cria também jingle, letras de jingle, às vezes até com música. Eu já pensava com a música também, o que eu queria. Já tava tudo... Pensava, vai ter um assovio, faz outdoor, fazia mala direta naquela época, hoje em dia newsletter. Com o digital, faz os textos dos posts, mas faz também... o conceito todo, se vai ter uma campanha, pensa na estratégia, tudo isso faz parte do papel do redator ou copywriter. Mas existem outros tipos de pessoas que trabalham com texto depois, que a gente pode falar mais tarde, tipo o ex-writer, ou pessoas que trabalham mais com um texto voltado para
blogs, para... Ok, há diferenças, começa a haver diferenças Sim, porque o dentro conhecimento tem que ser diferente. Ok. É por isso que eu acho muita piada quando alguém diz, mas o copy eu posso fazer, qualquer um faz, né? Esse é o básico. Eu tenho vontade de falar para a pessoa assim, bom, então eu devo ser muito burra, porque há 30 anos eu faço a mesma coisa, estudo para isso, faço inúmeros cursos e ainda não aprendi, e se qualquer um faz, né? É porque, claro, é a ingenuidade das pessoas de achar que qualquer um faz. Qualquer um faz, mas precisa De base, de saber algum como é que é. conhecimento e algum talento Claro também. que alguém faz, mas alguém faz um post solitário. Não existe depois uma cadeia, não existe uma ideia que vai desde o primeiro post e liga com o último. Não, e uma coerência às vezes Exatamente. com a marca, a própria marca. Exatamente, porque a gente precisa saber o tom de voz da marca, qual é a personalidade, para ela sempre se comunicar da mesma forma, o cliente não achar que de repente não é a marca porque não está se comunicando da mesma forma, ou estranhar aquilo que ele já gosta e se queixar porque mudou completamente e tal. Então, E como é que foi a tua adaptação à realidade brasileira? Apesar de tu ter estudado muito aqui, deves ter vindo com bastantes expressões e vocabulário PTBR. Tiveste algum tipo de constrangimentos ou dificuldades ao impor as tuas ideias no teu trabalho cotidiano por causa dessa diferença de termos de língua? Isso é um pouco polêmico, assim, porque, por exemplo, se tu vais para países como a Inglaterra ou a Alemanha, eu chego lá e digo, até mesmo outro dia um amigo falou de Madrid, isso, eu digo que eu só faço ideias, e aí então as pessoas compram as minhas ideias e depois outra pessoa corrige os textos ou faz os textos, e isso é completamente admissível, porque o que interessa é a criatividade daquela pessoa que está sendo contratada. Mas aqui não é assim que funciona. Então, eu no início vim e convivia muito com brasileiros em Braga, e quando vim para cá para Portugal, para cá para Lisboa, eu comecei a trabalhar dando aula e fui aprendendo muita coisa com os alunos, mas minhas apresentações hoje eu penso que tinham muitos erros. Erros que não são erros. São maneiras diferentes de falar o português. Mas tipo, por exemplo, a regra dos porquês é completamente diferente. Regras gramaticais mesmo, há diferenças. Sim. Isso era uma barreirazinha que tu dos tinha. porquês é uma que é, tipo, o porquê de pergunta no Brasil é sempre separado. E aqui, basicamente, quase todos os casos é junto. Então... Por que e porquê. Exato. E porque no Brasil a gente não estuda essa coisa dessa forma por sons, que nem as pessoas falam aqui. É muito engraçado quando fala com português que ele fala isso do porque, o porquê, e o e o sabe? Cocó, cocô. Não, isso como é que não, é? mas... Bebê. Mas isso é a acentuação e o jeito que fala, mas a questão é que pra gente é bebê porque é acento grave, pra vocês é bebê porque é acento agudo. Mas é coisas como a crase, por exemplo, o acento grave para vocês sabem quando usar porque vocês pensam pelo som. Exatamente. Quando eu vou a casa e eu vou escola. Sabe? Sim. Mas pra gente eu vou a casa e eu vou à escola. É igual. É porque tal coisa, porque sim. Não tem porque. Não tem. Então, assim, a gente aprende regra gramatical. E várias coisas aqui eu perguntava para as pessoas, mas por que eu tenho que usar assim? E a pessoa dizia, é porque não sei te dizer, eu sei na hora de colocar. Porque eles aprendem, decoram que é assim, mas não sabem por quê. E eu aprendi muitas coisas com regras, sabe? E isso foi muito difícil, porque ninguém conseguia me explicar. Até que um dia eu falei com a minha sobrinha, que é brasileira, mora na Dinamarca, e ela disse, não tem quando tem preposição, vai na frente, quando tem... Foi dando uma aula de português. O que era? Eu decorei essas coisas, agora eu acerto praticamente 99% das vezes. Sabe? Mas é complicado, porque eu já fui em várias entrevistas de emprego em que as pessoas disseram assim, mas tu escreve em português de Portugal, sim, mas tu consegue garantir que tu não vai ter nenhum erro? Não, né?
Porque nenhum português não consegue garantir que não vai ter Exato. nenhum erro. Se o próprio português não consegue garantir que não vai ter erro, eles Mas- ficavam com medo que tu, por teres outro tipo de... Eu percebo até o porquê, Eric. O que acontece é que muitos brasileiros vieram e disseram que sabiam, que eram redatores e sabiam, Pronto, e exato. venderam que sabiam, porque achavam que a diferença era pouca. E que quando, dava. quando começaram a fazer, deu problema, porque foi para o cliente coisas em brasileiro e tal, em português do Brasil. Eu entendo a razão, mas depois de eu já estar aqui há 15 anos, acho que isso já não é uma questão, percebe? Uhum. E hoje em dia passaste mais e foste aprimorando a parte de copywriter, e que eu sei hoje que tu passaste um bocado para estratega. Passaste a ser mesmo uma estratega. Só para a gente não ir rapidamente à estratégia, eu ainda tinha umas perguntas sobre os copywriters, que era do género: o que é que te amedronta no copywriter? Porque agora estamos presentes destas novas tecnologias, a inteligência artificial, o copiar de tudo. Há muitas plataformas agora que criam coisas ou então modificam os textos. Como é que tu te sentes sendo copywriter e tendo estes concorrentes não físicos? Porque a inteligência artificial é de computadores, né? Como é que tu te sentes e se te sentes ameaçada por estas novas tecnologias? Não me sinto. Eu acho que essas novas tecnologias são um apoio. É mais ou menos como... eu sou péssima em Excel e eu preciso aprender urgente, porque na estratégia me faz falta. Mas é mais ou menos como depois, quando tinha Excel e as pessoas começaram a utilizar e tinha um monte de recursos. Ok, vou deixar de fazer cálculos porque o Excel faz para mim e vou pensar em outras coisas. Então, certo. De repente, tô com um bloqueio, vou pegar ideias ali, preciso de uma coisa muito rápida, puxo ali um texto, eu ajeito e deixo ele melhor e tal. Existe uma coisa que eu sempre ouvi de pessoas mais velhas, do meu pai, de uma outra amiga, que sempre tem espaço para quem é bom. Uhum. E eu, felizmente, vou fazer, dentro de uns 10 dias menos, 54, e eu sigo a trabalhar. Porque, felizmente, me orgulho de ser boa no que eu faço, sabe? Então, assim, vai ter concorrência, mas eu tinha concorrência também das pessoas que os meus amigos designer iam vender um folder, uma coisa para fazer, e o cliente dizia: não, o copy eu faço. Okay. Também concorriam comigo e eu perdi o trabalho. Para essas pessoas que não sabem valorizar um bom copy, provavelmente eu vou perder. Mas eu não trabalho normalmente para essas pessoas. Eu tenho muita dificuldade em abordar pessoas que eu não conheço. Que não sabem qual é a importância de... Não isso. Eu tenho... Na adolescência, eu me tornei uma pessoa muito tímida. Ok. E eu tive que vencer isso. E isso tem alguns traços que se manifestam com coisas como, por exemplo, eu odeio falar no telefone com quem eu não conheço. Tipo, ligar para pedir uma informação. Eu não gosto de tipo, tentar vender uma coisa para alguém que eu não conheço. Eu faço isso o tempo inteiro com os clientes dos clientes. Mas, tipo assim, eu ir lá e dizer: olha, eu sou redatora, posso fazer esse trabalho aqui para ti, eu tenho extrema dificuldade de fazer isso. Mas se tu, Eric, me contrata como agência e eu tiver que ir lá vender que o Eric tem uma agência que não sei o que, eu vou conseguir fazer isso com maior facilidade. Mas eu tenho dificuldade dessa coisa de eu me vender enquanto profissional. E durante muito tempo fui muito low profile, eu perdi muito trabalho por não saber me vender, justamente por essa introversão. Eu gostava que dissesse assim rapidamente, porque as pessoas às vezes não aceitam que seja necessária fazer uma estratégia para um ano ou uma coisa assim. Eu queria que tu explicasse assim mais ou menos qual é a importância de uma empresa ter um plano estratégico no digital, por exemplo. Por que é importante ter uma estratégia? Por que é importante ter uma estratégia? Porque senão pode ser uma comunicação completamente disléxica, assim, que atira para tudo quanto é lado. O que acontece na estratégia? Quando um estratega pega um trabalho, ele tem toda uma parte de observação do mercado, do que o cliente faz, como é que ele comunica, quem são as pessoas que ele vende, como é que essas pessoas se comportam.
olhando, primeiro capta todos esses dados. Então tem um momento simplesmente de olhar para tudo aquilo que acontece. Que são coisas que muitas vezes no dia a dia não se para olhar. Ok. Então, o que os concorrentes estão fazendo, pensar em como que a marca se posiciona no mercado, se ela se posiciona ou não. Então, muitas marcas não sabem o que é posicionamento e não pensam no posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é como é que eu quero que as pessoas me vejam a minha marca. E isso, muitas vezes as pessoas fazem frases enormes, mas na verdade o posicionamento é só uma coisa, o que elas reconheçam o meu produto e ou o meu serviço, o que elas conectam com aquilo. Ok. Né? Então, o Eric, eu tenho que lembrar que é Eric, mas é o hábito brasileiro, tá? Quer vender o Garrush Talks, tá? Então, como é que ele quer posicionar no mercado? Como é que ele quer ser visto? Ele quer ser visto como podcast, porque ele quer ser reconhecido como um podcast. Então, ele está vendendo ali o serviço, o produto dele. E depois, como é que ele quer ser visto? Como o mais divertido, o mais interessante, o primeiro a fazer tal coisa. Ele imagina como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Ok. Por quê? Porque quando as pessoas vão comprar alguma coisa, normalmente a gente faz um top 5, um top 3. Eu quero comprar um telefone. Eu penso em 1, 2, 3 marcas, ou talvez não vou nem falar no telefone porque a gente tem mais coisas com a marca do telefone, mas onde comprar o telefone? Sim, né? Então eu vou pensar em 2, 3 lugares primeiro, a não ser que eu ache uma promoção que me pegue pelo caminho, que aí vem a questão da comunicação também. Então, a estratégia, ela para olhar tudo isso e para definir como que eu quero ser visto. E aí, como é que eu faço depois? Depois dessa parte, dessa análise toda, eu começo então a pensar, ok, se eu quero falar com essas pessoas, como é que eu tenho que falar com elas? Como é que vai ser a linguagem? Como é que se eu quero ser visto como um podcast de humor, então a minha comunicação tem que ser divertida. E aí eu começo a pensar na personalidade da marca, no como é que ela fala, qual é o tom de voz. Ela fala, eu quero ser reconhecido como uma empresa profissional, então eu tenho que ter um tom mais profissional. Quero tratar as pessoas por você. Exatamente. Vou ter mais intimidade, menos intimidade? Vou ter uma linguagem mais jovem, descontraída? Não. Vou ter uma linguagem um pouco mais formal? Vou falar com as pessoas de uma forma mais didática, porque não tem literacia naquele assunto? Vou poder falar o que eu quiser, porque eu só estou falando de diversão e de... Então, tudo isso é estabelecido na estratégia. Mas aí, a partir daí, se define também em quais lugares eu vou estar com a minha marca. Então, com o dinheiro que eu tenho, eu posso estar onde? Então, no caso, se fosse uma estratégia digital, a minha marca, é interessante eu ter uma newsletter, vale a pena eu ter uma newsletter, eu posso criar uma app, não é interessante, eu tenho um site, é comercial, não é informativo só. Exatamente, ou é um e-commerce. Eu tenho redes sociais quais? Onde que está o meu público? Que redes sociais que o meu público consome? Que horários que é melhor publicar muitas vezes? Tudo isso é definido numa estratégia, que pode ser olhado para um cliente que não tem nada e aí parte de uma base de muita pesquisa de mercado, ou clientes que já têm algumas coisas definidas, a gente olhar se ele está no caminho certo, se está falando desse jeito em todos os lugares, ou o que mais que ele pode fazer diferente. Ou coisas como olhar para os dados de redes sociais e ver, olha, hoje em dia até a Meta está já dizendo qual é o público potencial, que era uma coisa que não dizia. E qual é o horário? Olha, tu para este teu público... O horário que eu te recomendo é este. Exato. Ele próprio já que faz é uma coisa que antes era o estratega que definia, porque ia analisando dados. Então, agora, a inteligência artificial já faz isso por a gente. Boa. E não achas que a ousadia é um bocado o ponto agora para a gente revelar coisas novas e agradar pessoas? Porque agora está tudo muito normal, está tudo muito igual a todos. Qual é o pontozinho que tu achas na publicidade que pode ser o sucesso?
Depende, porque ousadia em quê, né? Uhum. Algumas marcas combinam com ter uma comunicação ousada no sentido de linguagem, por exemplo, mas outras tu pode ser ousada no sentido de ir para uma plataforma que ninguém usou ainda e conquistar o teu espaço. E não tem a ver com linguagem, mas tem a ver com estratégia mesmo. Uhum. Então, tu ser usado na tua estratégia e não na forma de abordar. Mas, assim, se a gente parar para pensar, uma marca como o Superboc, ela há já uns 5 anos que ela lida como sendo, apesar de usar o conceito sabor autêntico em cima de sabor, todo o posicionamento dela é em cima do convívio e da amizade. Uhum. E se vocês pararem para pensar, toda a comunicação é em cima de amigos. Pode mudar o que eles dizem a cada campanha, mas sempre é em cima de amigos. Então, mesmo na época da pandemia, é sempre a questão do convívio e da amizade. Uhum. Porque quando tu pensa numa cerveja que tem a ver com convívio e amizade, pensa em Superboc. Exato. Quando pensa uma cerveja que tem a ver com futebol e com Portugalidade, pensa em Sagres. Porque é a forma como elas se posicionaram no mercado. Vamos então ver, já agora que estamos a falar dessa em específico, produção. Será que podias pôr aí uma publicidade? Temos aqui 2 publicidades, né? Onde vamos ver uma boa publicidade, uma boa propaganda. Não sei, é do volume, para ver se está alto. Tu me pediste para eu ver uma coisa que eu gostasse e outra que eu não gostasse. Né? Ou não gostasses tanto. Boa sacada. Don't come easy to how can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't. Põe tudo em copos limpos. Nova edição limitada Superboc. Eu vi aqui uma coisinha, não sei se isso é proposital, Sabor autêntico. mas vi aqui uma questão que é, vi muito mais partes que envolvem 2 homens, ou um homem a pedir desculpas e a mostrar qualquer tipo de sentimentos, e nós temos aquela ideia que os homens são um bocadinho mais complicados de pedir desculpa, então eu acho que o pai e o filho, o amigo, acho que raramente se vê um amigo a pedir desculpa a outro amigo. Os homens são todos, não peço desculpa, porra, tu sabes que eu errei, mas fica assim. E esta sensibilidade que puseram neste comercial, por exemplo, deu assim um toque tão subtilmente fofo que ficou mesmo fixe. Não, tem muitas coisas incríveis nessa publicidade, que é justamente que é aquela coisa do tipo, qualquer um faria, né? Que é, primeiro que tem uma inteligência em só ter sons no início e não ter a música. Então, só o fato de ter os ruídos em toda a situação já é, muito, em termos de direção e de ideia, é muito interessante. Porque faz com que tu foque muito mais atenção no que vai acontecer. Porque toda a publicidade tem um som de música, alguma coisa atrás. Então, fica só aquela situação, já tem um incômodo ali. Alguma coisa não está bem, inconscientemente. Que obviamente que nenhuma pessoa vai pensar sobre isso. Aí então
Depois tem subtilezas do rosto das pessoas também. É Tipo, verdade, é verdade. que não é preciso dizer o pai pro filho, é parvo mesmo. Tá certa essa garrafa. a Ele expressão- faz uma cara, tipo, É mesmo isso, tipo, meu. toda essa coisa dos dois pescadores ali, muito típico de pessoas que nunca pediriam desculpa Exato, uma pra outra. é essa coisa que eu sabe? senti. Exato. A outra do pai para filho também tem um pouco disso. Vou pedir à produção para pôr outra publicidade, outra propaganda que tu consideras menos boa. E a gente vai falar aqui um bocado. Aos olhos dos outros pode ser que não seja tão má. E o que eu quero é que tu mostres a tua visão como criadora, estratega, copywriter de uma publicidade. Esta é a entrada. Passe, por favor. Aqui está. Hã? Como viu no Idealista, a sala é muito ampla e luminosa. As luzes praticamente Uma só se publicidade precisam acender à dublada. noite. A cozinha acaba Ela de não ser é portuguesa. remodelada. Os quartos ficam no andar de baixo. Todas as janelas têm isolamento térmico. Está bem servido. Transporte. Quer tomar uma coisa? Café, água, uma cerveja? Idealista. Descarrega a app e já te sentirás em casa. Pronto. Diz-me a tua verdade, Giz. O que é que tu achas deste comercial, desta propaganda? Eu tive muita dificuldade de encontrar uma coisa que eu pudesse dizer que eu não gostava, porque eu sei a dificuldade que são as coisas. Então, às vezes, a gente pensa de um jeito e sai de outro na hora de produzir. O que eu ou gosto é de sentir a tua sensibilidade. ou vende uma coisa e depois o cliente mexe, enfim. Então, tem coisas que eu não gosto, mas que eu percebo até a dificuldade. O que me incomodou nessa, para eu trazer esse exemplo específico? Uma coisa é o fato de ela ser uma publicidade espanhola e terem dublado, né? Horrível. Dobrado, que nem fala aqui. Não se faz isso. Vamos já dizer às pessoas, por favor, não façam. E Fica é, feio. tipo, é muito mal feita a dublagem e é isso, tipo, por quê, né? Então faz uma outra campanha para Portugal mais baratinha, mas não usa Não vale campanha a pena. espanhola, sabe? Que claramente dá para ver, se fosse uma coisa que fosse uma voz off, e só tivesse imagem, Sim, tudo bem. Sim. Mas claramente tu dá Ele para ver fala que pra não câmara, tá... Para câmara não, ele fala mesmo e vê-se que não é. Tem algumas que a gente vê de produto de beleza internacional que, para quem é mais atento, dá para ver que tá dublado. Ok. Mas essa tá na cara, assim, não precisa nem estar atento. Essa tá descarado. E depois eu acho que tem uma apelação ali do cara nu desnecessária, porque a ideia é muito boa, que o cara, que o Já se sinta logo vendedor em vai casa. ali e o gajo já começa, tipo, tô em casa, oferece uma coisa pra ele, um café e não sei o quê. É super boa essa ideia. Só que podia, tipo, ele aparecer de roupão, escovando os dentes, sabe? Por que tem que passar o cara nu lá pro lado? Eu achei... Na minha visão, eu diria que isso é mesmo uma maneira de chocar as pessoas. Exatamente. Que tu, por exemplo, achas meio desnecessária. Mas, na verdade, certas coisas na publicidade não é bem aquela coisa do falem mal, mas falem de mim, sabe? Até para algumas coisas, quando é muito pro humor, funcionam. Mas nesse caso, por exemplo, eu já ia pegar uma certa implicância com a marca, sabe? Tipo, que nem tinha daquele... podia até ter olhado essa daquele cara do surf, que também ficava, tipo, passando roupa e teve até para eleger quem era, que era o garoto propaganda do amaciador do surf. Sim. Há um dos episódios que provavelmente vai sair, já saiu, a quinta-feira passada. As pessoas que vão estar a ver aqui este episódio já vão ter visto isso que eu vou falar agora, que é o rapaz que fez em 2018, se não estou em erro, a publicidade da planta. Tu lembras-te? Uma publicidade da planta que aparece um rapaz todo assim bonitão, de tronco nu, com uma rapariga atrás, a barrar um pão com planta. Pronto, ele esteve aqui aqui no Garros Talks e a gente falou sobre isso. E eu por acaso achei que, e essa pergunta também é para te fazer, houve um tempo, objetificávamos muitas mulheres e depois, isso é mau. E Ponto. isso é objetificar o homem. É tipo, assim, bota lá o cara nu para vender uma coisa que é imóvel. O que tem a ver? Sabe? Eu acho que essa exploração
do corpo humano para vender outra coisa, eu não acho que seja interessante. Acho que a marca pode chamar muito mais atenção com a ideia divertida do que exatamente com o homem nu, sabe? Não tem um bando de mulher desesperada que, eu vou alugar um apartamento porque no lugar que aparece o homem Eu nu. não diria que este tinha esta intenção de mostrar e que outras mulheres ficassem, não, é só aquela, olha, o gajo está nu. E só isso faz com que tu, porra, quem é que teve a ousadia, aí é que eu entro com aquela coisa de ser ousado, quem teve a ousadia, que marca foi essa de pôr um gajo nu na televisão ou no Eu YouTube? não tenho certeza, talvez tenha dado certo. A mim, eu particularmente não gosto, porque eu não gosto de objetificar as pessoas, mas eu não acho que seja, por exemplo, machista ou enfim, feminista, ou o que for, de estar, porque o cara parece nu. Eu acho desnecessário. Boa. Mas realmente pode ser que tenha essa coisa do sabe? Olha, Mas exato. Olha, outra curiosidade. Estamos a falar de estratega, estamos a falar de uma copywriter muito experiente e com trabalhos gigantescos. O que eu gostava que tu dissesses ou que explicasses às pessoas, e a título de curiosidade também, é como é que tu combates as tuas quebras de criatividade, porque para quem não sabe, as criações, nós não somos nenhumas máquinas, né? Nós não tiramos ideia, preciso de uma ideia, está aqui uma ideia novinha, perfeita, não é bem assim, e há dias menos bons. O que é que te motiva, o que é que tu usa, que ferramentas é que tu usas, porquê? Porque eu acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir e a ver podem ser até da nossa área, podem precisar dessa parte criativa, e o que te desbloqueia a criação pode ser que seja a mesma ferramenta que outra pessoa pode usar. Então eu gostava que tu dissesses o que é que tu usas, que ferramentas é que usas ou que métodos é que usas para saíres de uma branca de criatividade. Quando aquele dia assim mau que não consegues pensar em mais nada, como é que tu resolves isso? Com um job para fazer, com um trabalho mesmo? depende muito do trabalho, porque eu, felizmente, se é uma coisa só de um texto, assim, eu tenho muita facilidade, não tenho, assim, brancas. Tem que ser um texto muito complexo, com linguagem muito técnica, que aí é uma coisa que eu não domino tanto, que para eu ter mais dificuldade. Mas ideia, assim, de um guião, por exemplo, de um spot publicitário, eu costumo dizer para os meus alunos, alguém me disse isso uma vez e nunca soube quem é o autor disso, mas eu costumo... Alguém vai saber, o autor vai pôr nos comentários. Eu costumo dizer sempre para meus alunos que a criatividade nada mais é do que a combinação de vários conhecimentos que a pessoa tem, né? E de uma forma inusitada. Ok, perfeito. Então, eu tenho várias referências da minha vida, que são diferentes das tuas, e é por isso que quando a gente cria que nem grupo é interessante, porque complementam coisas. E aí a gente tá falando aqui sobre taças e tal, mas aí alguém lembra do Game of Thrones e faz uma taça completamente diferente das coisas baseadas lá no trono e tal. Então, trouxe uma coisa, estava num mesmo universo, e trouxe algo completamente novo que mexeu com aquilo ali e transformou. Então, quando tu tem boas referências, quando tu tem muito conhecimento, quando tu viaja, vê filmes, conversa com outras pessoas, teve uma infância rica, quando tu tem muito coisa na tua Muitos memória, insights. não é nem os insights, mas tem muitas vivências e conhecimento, é como se tu tivesse um cadeado, tá? Que se tu tiver um cadeado de ginásio, tu vai fazer pouquíssimas combinações ali e vai descobrir qual é a fórmula. Aquela só de 3. Se tu tiver um cadeado de banco, é muito mais difícil, são 50 mil coisas. Então, quem tem muito mais referências cria coisas muito mais diferentes, porque consegue trazer o inusitado que estava completamente distante para um lugar onde toda a gente só estava falando de taças e copos. Exato. Trouxe o Game of Thrones. Exato.
Percebe? Então, quando é uma campanha, o que eu faço é, eu tenho um período de tentar saber o máximo possível sobre o comportamento a quem se destina aquela campanha e quem é o que a concorrência já fez e o que marcas que vendem a mesma coisa já fizeram em outros países ou outras marcas que eu gosto, coisas que já fizeram, que é aquele período que eu fico marinando, sabe? Exato, Fico exato. lá, olhando, Mas é olhando. tipo dentro ou vais mesmo pesquisando? Não, vou pesquisando na internet. Pesquiso, tudo. Aí depois eu tenho que deixar aquilo mesmo marinar Não e dar pensar, um tempo. quase. E aí, normalmente, é a hora que eu vou ver o meu LinkedIn, é a hora que eu vejo outras redes sociais minhas, ou que eu vou ler um artigo, uma coisa que não tem nada a ver, e aí me vem o estalo. Yeah. Por quê? Porque isso é o processo criativo. Uma vez eu assisti uma palestra de processo criativo, um curso, na verdade, que era muito interessante, que ele contava do Arquimedes. Eu sempre falo também nas minhas aulas essa história. Que o Arquimedes, ele foi desafiado pelo rei, porque o rei queria fazer uma nova coroa, mas ele tinha medo que roubassem o ouro. Porque se fosse pesar, podia colocar prata ou outro metal ali, misturava, era o mesmo peso, mas não estava o ouro puro. Então ele precisava saber se não tinham roubado o ouro dele. E ele pediu para Arquimedes, que era o cientista na época, para descobrir isso. E o Arquimedes ficou no laboratório muito tempo pesquisando isso, tentando encontrar, porque era uma época que, tipo, cortava a cabeça se não descobrisse a solução que o rei queria, né? Então, tipo, ele pesquisou e não conseguia achar a solução. Até que ele foi, então, pros banhos turcos que tinha. E quando ele entrou na banheira, ele entrou e a água saiu. E naquela época já se sabia que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E ele percebeu que toda vez que ele entrava, a quantidade de água que saía, claro, ele era um matemático, né? Era o mesmo volume do corpo dele. Então foi quando ele criou essa regra e ele fez a coisa de mergulhar a coroa para saber dentro, tipo, como se fosse banho-maria, com uma vasilha, vazava e ele conseguia perceber exatamente o volume de líquido, era o volume líquido do ouro que tinha que ter. E aí que é a história famosa que o Arquimedes, então, saiu gritando nu pela rua, eureka, 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 né? Muito fixe. E é isso que, para mim, o processo criativo é totalmente esse. Eu tenho que mergulhar num universo, eu tenho que entrar naquilo, tentar saber o máximo sobre aquele assunto, sobre o que já foi feito daquele assunto, o que as pessoas falam sobre ele, por que elas gostam, como é que elas se comportam, olhar a pesquisa de comportamento, entrar lá nas coisas, agora que eu vejo as coisas de estratégia, porque a estratégia tu também tem que ter ideias, porque tu tem que muito ter aquela coisa do olhar para aquilo e pensar como se tu fosse aquelas pessoas. E não é só uma questão de empatia, é uma questão de... Porque muitas vezes tu não consegue te colocar no lugar da pessoa. Por mais que tu ande de cadeira de roda para ter ideia de como que anda um cadeirante, tu nunca vai ser o cadeirante. Exato. Então tu tem que saber o máximo possível como que ele se sente, para conseguir perceber como ele se Ver sente. a vida a partir de um. Exato. Então, o que eu faço é tentar ver tudo isso e olhar as redes sociais, os dados, as coisas, e aí eu penso, essas pessoas vão se interessar por esse tipo de coisa, essa marca poderia se posicionar assim, e ela poderia ter um conceito assado, porque tem a ver com o insight vem, que é esse clique, o insight nada mais é do que esse clique, a partir de um comportamento do consumidor que foi detectado para depois pensar em termos de ideia, o que vai ser o conceito e como que vai ser desenvolvida depois a ideia. Então, para mim, o meu recurso é muito esse. E olha, essa cabeça que está sempre a encontrar coisas novas, a criar coisas novas, está sempre a inovar, a encontrar soluções, como se diz aqui, a vender pentacarecas, sempre a tentar arranjar maneiras de vender. A nível mental, estamos a falar mesmo de saúde mental, como é que tu te salvaguardas de não entrares em colapso mental de tanta criação, de stress, de entregas, prazos? Como é que tu tratas a tua cabeça para continuar a ser assim fresca, com ideias, com capacidades de resolver problemas? Que tipo de jogo é que tu fazes mental, ou se precisas também de ajuda,
para aliviar essa pressão que provavelmente a cabeça dos criativos terá? O que é que tu fazes a nível É um para essa ótimo saúde? assunto para a gente falar, porque eu acho que cada vez mais está se falando sobre saúde mental e eu já tive burnout, então... Burnout. Para quem não conhece, o que é um burnout? Um burnout é o que antes se chamava de estafa, na verdade, mental, que é quando tu já não consegue fazer mais nada, porque não tem mais condições de pensar. Tu tá tão cansado que não tem mais condições. Então, nessa época, para teres ideia, eu criava, que na verdade criava e ajudava a pensar em coisas de estratégia para 37 contas, sendo que todas as contas têm, no mínimo, uns 15, 16 posts e tinha contas que tinham 100 e poucos. Uma delas tinha 100 e poucos posts por mês. Isso implicava em eu trabalhar às vezes até 2 da manhã e estar na agência às 10. E eu sempre tive essa coisa do trabalho ser muito importante para mim. E acho que já releguei relacionamento e outras vivências muito focada no trabalho. Porque eu adoro o que eu faço. Eu sou aquela pessoa que, tu sabe disso, que fica feliz de fazer o trabalho, que vibra quando tem uma boa ideia, que vai sair uma coisa. Uma campanha, quando é para criar uma campanha se me nova. pedem para fazer um jingle, eu fico mega feliz, adoro fazer, sabe? Eu gosto de ser desafiada para fazer as coisas, então eu acho que durante muito tempo na minha vida, e haja terapia, né, eu concentrei muito da minha energia no trabalho e não em outras coisas. E até que chegou um momento em que, apesar do meu psicólogo falar muito, tu não acha que tá trabalhando demais, tu não é o caso de tu... Foste avisada. Sim, E mesmo assim... fui avisada várias vezes. Eu não, mas ele precisa de mim, não, mas não sei, não existe O isso. Eric não vive sem mim, é o psicólogo. O Eric não vai conseguir entregar as coisas se eu não fizer. E a verdade é que chegou um momento em que eu só chorava e dizia eu não consigo mais. E depois disso, se eu faço uma virada de noite, assim, como eu às vezes faço, porque se eu tô a fazer uma estratégia e eu engato numa apresentação legal e tá ficando fiche E não queres largar, né? e o raciocínio tá vindo a mil, eu não quero largar aquilo para só no outro dia pegar. E às vezes eu entro madrugada dentro, fico até 5 da manhã fazendo um negócio 6. Eu posso até fazer isso, digamos que dormir até as 10 e ir trabalhar e conseguir trabalhar. No outro dia, eu não existo. Eu tô muito cansada. Meu corpo já não aguenta mais, ele dá esse sinal de tipo, ok, eu já não consigo, já vejo assim que as ideias não saem, que eu tô mais... não tenho vontade de fazer nada, porque eu botei muita energia naquilo. Por outro lado, tem uma coisa que eu vejo que muita gente fala, assim, até com um certo glamour, do tipo, deixar um bloco do lado da cama para ter uma ideia de madrugada, ou em todos os lugares levar o bloco para ter ideias. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que eu trabalho na hora que eu parar para pensar no trabalho. Claro que, às vezes tu tá num lugar, numa viagem, tu vê uma referência e pensa, isso aqui era legal para o cliente um dia usar, alguma coisa, pode acontecer. Mas eu não saio assim, tô aqui trabalhando, essa tanto que eu odeio sexta-feira terminar o expediente sem ter terminado uma coisa importante, porque eu gosto de no meu final de semana não pensar mais sobre E aquilo. se não tiver acabado na sexta, vais ficar a maturar. Às vezes vem, mas em geral o que acontece é que eu bloqueio tanto que na segunda, se vieres falar comigo sobre uma coisa, eu nem sei o que é. Mas então, para tu salvaguardares a tua mente, a tua cabeça, deixá-la sempre fresca, que que eu faço? O que tu fazes? Em termos de, mesmo que tu fosses aconselhar isso, achas que estar com um psicólogo, os criativos necessitam... Para mim é essencial. Já foste freelancer, não é? E também, mas já fui freelancer em alguns momentos entre uma agência e outra, e já fui muito freelancer trabalhando, fazendo para outras agências também. Por exemplo, trabalhando aqui, mas fazendo freelancer para o Brasil. Um bom marqueteiro consegue vender um mau produto ou consegue levar os clientes, ou consegue levar simplesmente os clientes ao produto e depois o produto vai ditar outra consequência? Total. Porque O que acontece? A experiência de... Porque às vezes é só para contextualizar, porque às vezes
o dono do restaurante, o dono do produto, diz, poças, mas tu estás a fazer mal, continuo a não conseguir vender, o que é que se passa? E às vezes atiram as culpas ao pessoal do marketing. Apesar do marketing ser muito importante, o marketing não é tudo. Nós podemos levar as pessoas ao produto, mas depois quem vende o produto tem que dizer dele próprio, não é? Existe uma coisa que é a jornada de compra, né? A jornada do consumidor. Então, essa jornada começa desde o momento em que ele se interessa por um produto ou tem necessidade de um produto ou vê uma promoção, uma coisa, até o momento que ele compra e o pós-compra, né? A comunicação, ela entra em toda essa parte do despertar o desejo, despertar a necessidade ou chegar na hora certa para quem já está com um desejo ou necessidade e responder a isso, chamar a atenção da pessoa e ela, então, poder até, dependendo da publicidade, levá-la até o ponto de venda, se for um e-commerce, por exemplo. Né? De já ter ali, clicar e a pessoa já dá dentro da landing page, que é a página em que aterriza diretamente para aquele produto e a pessoa fechar a compra ali. Mas, se ela chegar lá e o website tiver uma péssima experiência do usuário e ela não conseguir, por exemplo, em vez de chegar aterrizar na página que ela procura o produto, aterrizar noutra, ou aterrizar na homepage do site. E não conseguir encontrar o produto. E depois tu não consegue encontrar o produto, ou na hora de pagar não aceita o teu cartão de crédito, ou só existe, tem que ser PayPal, tu tem que fazer PayPal, não sei o quê, e a pessoa desistir da compra, não tem nada a ver com tudo que foi trabalhado antes. Se é um lançamento de um produto, porque é muito mais fácil, né? Se é um lançamento de um produto e eu vou vender aqui essa paracuca e aí peço para nossa agência aqui de publicidade fazer, o cliente pede, fazer essa paracuca, não sei o que, e a gente vende, é um sucesso, um monte de gente compra. Mas ele depois não tem suficiente para entregar. E aí as pessoas começam a reclamar que não receberam e a falar mal do produto. Não é culpa nossa. Exato. Se o produto não for bom e toda a gente comer e dizer nunca mais compro isso porque é horrível o sabor, não tem nada a ver com o que a publicidade me dizia, Não temos nada a ver. nós não temos nada a ver com isso. É claro que o sonho de todo publicitário é vender uma coisa boa e não uma coisa má, né? E Mas custa já principalmente vendeste coisas que tu não concordavas? eu tive, logo que eu estava começando a minha carreira, na agência que eu fui promovida para júnior, eu era júnior ainda, e me pediram para fazer um texto para o governo do estado, em que ele defendia o que se chamava calendário rotativo, que mudava toda a forma como as crianças estudavam e não sei o quê. E eu não era a favor daquilo, e eu não consegui fazer, porque eu não era experiente o suficiente para conseguir fazer sobre uma coisa que eu não acreditava. Ok. Hoje já conseguiria. Hoje eu já conseguiria. Eu tive que fazer em Angola uma coisa de cigarro, sofri horrores, mas tive que fazer porque eu não era dono da agência, eu era contratada. Mas falei, por favor, não me passem mais, passem para outra dupla. Mas já aconteceu, por exemplo, quando eu perdi a minha mãe estava em coma, não estava em coma, a minha mãe estava na UTI, super mal, e me passaram toda a campanha do Dia das Mães para fazer da marca que eu trabalhava. Ninguém se deu conta e me passaram para fazer. Eu fiz toda a campanha. Aí nisso a minha mãe faleceu e veio coisas para refazer, alguns detalhes que tinha que mudar, e foram passar para mim de novo. E daí eu disse, por favor, gente, vocês já se deram conta? Mas para fazer, quando a minha mãe estava doente, eu fui pro banheiro, chorei muito e disse, tu és capaz, tu consegues e vais fazer. Eu fui e fiz, mas eu fui antes no banheiro e chorei muito para fazer, porque era muito dolorido, né? Exato. A falar de mãe, a falar de relacionamento, muito complicado. E já que falaste aqui de coisas que fizeste no Brasil, de Portugal e de Angola, para a gente animar aqui um bocado isto, o que é que tu aprecias em cada país onde já trabalhaste a nível de povo e publicidade? Tipo, olha, no Brasil somos muito mais criativos, mas não somos tão carismáticos. Em Portugal somos mais certinhos, mas não somos tão isto. Em Angola, a vontade é muito fixe, mas não atingem certos requisitos.
tens algum tipo de comparação publicitária dos 3 países onde trabalhaste? Já trabalhaste em mais, que eu sei, mas estou a falar desses 3. Tem níveis de maturidade diferentes, eu acho, do mercado consumidor e do mercado publicitário. Estão em alturas diferentes. Porque o mercado brasileiro é muito profissional e muito ligado nessas questões, por exemplo, lá já essa questão do racismo, de o tipo de publicidade que não se faz e do quanto o negro tem que entrar na publicidade. Estão muito mais atualizados. Tem uma coisa mais avançada, assim. Aqui eu acho que está melhorando muito. Quando eu vim para cá começar a trabalhar o digital no Brasil já estava muito à frente do que em Portugal, mas aqui estão com muitas escolas, muitas coisas e o pessoal tem feito um trabalho muito bom. Então eu acho que Portugal evoluiu muito a publicidade nos últimos anos. Tu fizeste parte desta evolução, gente. Mas Se tu formaste gente. É verdade, nem me dei conta. É verdade. E Angola, em que estado está Angola? Em agora? Angola, quando eu trabalhei a primeira vez, as pessoas eram muito ingênuas ainda com a publicidade. Tudo elas adoravam, tudo elas acreditavam. Sabe aquela fase ainda assim que tem um ator fazendo uma coisa e a pessoa acha que é mesmo o cliente? Sabe? Hoje em dia não é mais assim, as pessoas já entraram, o mercado já está mais maduro, mas a questão, eu até agora dei uma masterclass lá sobre storytelling e teve uma pessoa que ficou ofendida porque eu falei das dificuldades do mercado, né? Mas é claro que existem pessoas que são muito boas no mercado e que sabem escrever e que sabem fazer coisas e tal, mas devido às dificuldades de educação, de nem todos podem sair para estudar fora e a qualidade do ensino mesmo, que tem a ver com uma questão de país, tem muito erro de português, tem muitas coisas, eu vejo que tem uma preocupação que Portugal tem muito em defender a sua língua, em Angola não tem, então tem muita interferência de expressões portuguesas, brasileiras, um mix ali de... Exato. E portugueses, claro, eles estudam o português de Portugal, mas eu digo de calões e tal, né? Vou banhar. Então... eu adoro as expressões angolanas. Mas, em compensação, tem uma coisa toda de humor maravilhosa em Angola, sabe? O humor português eu muitas vezes não consigo perceber. É verdade. Tem aqui uma curiosidade. É completamente diferente do humor brasileiro. E nós já falamos disso algumas vezes, tu não gostas, e aliás no Brasil não se faz uma coisa que cá se faz e não se acha mal, que é aquela questão de usarmos a palavra para fazermos aquela rima previsível, né? Sim. Aquela questão que a gente já discutiu. É o trocadilho. O trocadilho. O que é que tu chamas aquilo? Vou dizer palavrão sim, aqui. à vontade. No Brasil a gente brinca que é um trocadilho do caralho. Que aí fala até um trocadilho do carilho. Exatamente. Mas hoje eu acho super divertido aqui, mas na verdade no Brasil... Não se pode. Não é que não se possa, mas tipo, era isso quem fazia era estagiário na época, que vinha com esses títulos assim, fazendo rimas e brincadeiras com coisas que já existiam. E fazer trocadilhos. Mas aqui é super comum, super comum. E tem uns que eu acho muito infelizes, assim. Mas a gente se divertia muito fazendo, né? Para o Grupo Bimbo, a gente fazia algumas coisas de trocadilho e achava muito engraçado, porque era tão absurdo aquilo para nós que eu e e se o fosse Jones no Brasil era mal visto. Sim, eu olhava no início aqui e muito bom. E via umas coisas, achava muito esquisitas. Tu sempre assim. tiveste um passo à frente, quer dizer, se chamaste, quando estiveste cá em Portugal, viste que estávamos ainda no início de publicidade, que o Brasil já estava numa fase mais maturada, tu chegaste cá com uma certa informação, então já estavas um bocado adiantada. E a mesma coisa com Angola. Chegaste lá, sentiste a potência que aquilo permitia-te fazer coisas de criação, que tu ficavas fogo. Eles ainda nem sequer fazem isto, nem sequer fazem aquilo. Tenho tanto então para oferecer, tu já vinhas sempre com uma mais-valia na bagagem. Muito fixe. Mas tem umas coisas que eu vejo que, por exemplo, quando eu trabalhava em Porto Alegre, eu criava muito ativação de marca.
porque a gente atendia Ford e tinha uma venda também que a gente atendia. E tinha muito essa coisa do retalho de fazer aparecer, então a gente criava, assim. Teve uma época que era o casamento do Kai do Fiesta, e aí a gente colocou noiva na loja. Tinha meninas vestidas de noivinha dando o folheto para ir na loja, era um convite de casamento. E era tudo, tipo, coisas que nem se chama... eu nunca tinha ouvido falar em ativação de marca nessa época. Já fazias, mas nem... Mas não sabia o que era. Então, criava coisas no verão, colocava as meninas com... Aqui eu nunca sei como que se chama, mas tipo, Canga. saída de praia. No Brasil é canga, mas aqui não é Em canga Angola que fala. também é canga. Nós temos influência brasileira. Cá como é que se chama? Mas talvez... Audiência. Aquele pano que se põe aqui. É um amarra-se. pariô, eu acho. É um Paréu? pariô. É pariô. Não sei. Que uma saída de praia, assim. Então, colocava, tipo, com chapéu e não sei o que, e ficava vendendo as coisas do verão, usava Já coisa era com ativação e boia, tu com nem não sei o sabia. que. Então, assim, várias coisas que em muitos momentos eu já fiz na minha vida, não eram coisas ainda que se falava e a gente já fazia. Só que eu me lembro de falar muito com um chefe meu que eu queria pesquisar, assim, sair, tentar descobrir o que estava começando a chamar atenção nos lugares e não sei o que eu tinha o sonho de fazer isso. E era tendências. Yeah. Mas, na verdade, era uma coisa que ninguém falava na época em estudar tendências, e pelo menos E em tu Porto já- Alegre é. e tal. E já era uma coisa que eu tinha vontade e não sabia nem dizer. Então, na verdade, em vários momentos da minha carreira, eu já Tu tiveste tinha... sempre um passo à frente. Quando eu vim aqui estudar na Uminho, eu queria estudar redes sociais. E não tinha nenhuma faculdade aqui em Portugal que estudasse ainda redes sociais. Muito Eu não fixe. pude estudar isso, porque não tinha. Eu agora queria que tu oferecesses uma mini aula, assim, uma coisa de 1 minuto para os empreendedores, para que eles anunciassem melhor. Uns 5 passos, 3 passos, uma coisa assim de passos, que tu dissesses aos novos empreendedores, a quem está a começar a fazer, para quem vai criar um Instagram novo, uma rede social, quais são os primeiros passos para uma boa comunicação? Contrate profissionais. Não, eu acho que... Não, mas no início, provavelmente, um micro Não, empresário não vai ter dinheiro para contratar. Sim, eu entendi a tua profissionais. pergunta, mas eu não podia deixar de Não, foi dizer maravilhoso, isso. foi maravilhoso. Mas assim, digamos que eu, Gislaine, fosse abrir um negócio, né? Eu não tenho muito esse olhar empreendedor e não percebo muito bem a questão de abrir um negócio, mas eu vou te dizer enquanto comunicação para um novo negócio, tá? Ter muito claro que empresa que eu quero ser para poder estabelecer aquilo que a gente falou do posicionamento, ou seja, como é que eu quero ser visto. Depois que eu estabelecer como é que eu quero ser visto, pensar, então, que tipo de comunicação que eu posso fazer para ser visto dessa forma e com quem que eu vou falar. Quem que compra na minha empresa e quem que eu quero que compre. Porque, às vezes, quem compra é bacana, mas eu quero que o meu público cresça ou eu quero que a minha empresa, de repente, tenha um público um pouco mais elitizado, não sei. E isso eu posso começar a mudar através da comunicação. Ok. Então... existem muito pelas próprias redes sociais, a gente começa a ver quem é que está interagindo com a nossa marca e ali a gente pode ver, tá muito mais homens, então provavelmente a minha comunicação está sendo muito voltada para os homens. O que eu posso, que produto que eu posso oferecer, ou o que eu posso falar, que assuntos eu posso falar que atraiam mais as mulheres também. Se for esse o objetivo. Ou o público mais jovem, ou o público mais velho, ou... enfim, o que eu quiser. Então, assim, eu tenho que saber muito bem quem eu sou para saber como eu vou me posicionar. 2, eu tenho que saber exatamente com quem eu quero falar para poder falar de forma que essas pessoas se sintam interessadas no que eu estou a dizer. Né? 3, tem que fazer algum investimento, no caso de redes sociais, porque sem não funciona. Tenho que pensar, 4, se é só redes sociais que eu tenho que estar, porque... Por exemplo, em Google Ads, se eu fizer, é uma situação completamente diferente das redes sociais. Porque quem clica num anúncio do Google, e o que é o Google Ads que eu estou a falar? Pode ser num banner,
e tal, mas o que eu tô dizendo é insert, que é aqueles de lista que ficam lá quando tu vai procurar por uma coisa, amendoins baratos, daí eu coloco lá e vão aparecer os fornecedores, ou onde que tem, ou sobre o assunto amendoim, e quem pagou para estar lá no início do Google, que a gente não vai nunca para a segunda página, cada clique que a pessoa faz ali, o cliente paga, né? Certo. Quando eu anuncio ali, eu estou falando com quem já tem algum interesse no que eu estou a vender. Por isso as perspectivas de eu fechar negócio são muito maiores. Uhum. Porque a pessoa já está interessada naquele assunto, naquele produto ou serviço. Tá? Quando eu estou a falar com as pessoas numa rede social, elas estão ali para socializar. As pessoas esquecem isso. É uma coisa que eu sempre falo também nas minhas aulas. Parem de só querer vender. É como se eu sentasse aqui contigo e para a gente jantar, nos conhecemos no Tinder, vamos conversar aqui e tu fica só falando de ti. Eu vou te achar um chato e nunca mais vou sair contigo. As pessoas não estão na rede social para comprar. Às vezes até procuram também coisas de marca, são Mas uma das não coisas é- que elas fazem. Mas elas estão lá para socializar e se divertir. Existem outras coisas que estão antes, né? Trocar ideia com os amigos, se informar, várias coisas. Então, se o teu produto tem alguma coisa interessante que ele possa contar, digamos que vendas vinho, né? Então, é uma garrafeira. Nossa, eu posso falar sobre expressões típicas dos vinhos, tipo o que é o terroir, cada tipo de uva, as diferenças, os sabores, o que é tanino, várias coisas que quem está começando a comprar vinhos eu posso atrair, mas também posso falar coisas, se eu quero um público mais sofisticado, para quem quer comprar vinhos muito caros que eu tenho na minha garrafeira, eu posso ter uma rubrica que dá dicas só dos vinhos mais sofisticados e por que eles são sofisticados e tal. E eu não estou falando qual é o preço do vinho e não estou falando... Estás a socializar só. Não estou falando compre aqui na garrafeira, Ok. mas eu estou tendo assuntos tão interessantes que as pessoas vão querer me seguir e vão lembrar da minha garrafeira na hora de comprar o vinho. Uhum. Então, assim, não pense... A quinta dica é não pense na sua comunicação como simplesmente um lugar para vender. Pense num lugar para contar histórias, que aí vem o storytelling, mas também para o teu objetivo. O que é o teu objetivo de estar dentro de uma rede social? É tu ser conhecido? Uhum. É tu criar uma comunidade de pessoas que gostam daquele assunto e gostam da tua marca? É criar engajamento, que as pessoas interajam com a tua marca para saberem mais e tu ter mais ideia do que pode falar com essas pessoas. Então, qual é que é o teu objetivo de estar ali? E aí, nisso, tu vai trabalhando o conteúdo de acordo com esse objetivo. Muito fixe. Então, temos 5 dicas maravilhosas. Isto é quase uma aula. Devíamos cobrar este episódio, devia ser pago. Tu sabe que eu não gostava de ser chamada de professorinha, mas na verdade é isso que eu sou mesmo. Adoro dar uma aulinha. E ainda bem. E foi uma boa aula. Nós percebemos perfeitamente quais são os bons caminhos a gente tomar. A quem está a começar agora um negócio, os empreendedores, os que já têm e se calhar estão no caminho menos certo. E eu acho que foi uma boa aula. E para quem quer ser o que tu és, uma estratega, quem quer ser uma copy, que mensagens é que tens para essas pessoas? Preparem as vossas cabeças. Antes de mais... É bom tu perguntar isso, porque eu te disse que eu queria explicar as diferenças dos tipos de copy, né? Uhum. E eu acho que calha nesse momento. Então, existe o copy publicitário, que aí vai fazer qualquer tipo de campanha, né? Hoje em dia já está mais especificado se trabalhar no digital como copywriter de digital, né? Digital copywriter. Existe uma área que é do UX writer, ou seja, que são pessoas que escrevem os microtextos que a gente nunca se dá conta que estão lá na internet. Ou seja, todas aquelas coisas que o Google, por exemplo, ou qualquer website que tu vai entrar com o teu fazer o login, né? E tem ali, coloque o seu e-mail e a senha. Se a gente coloca e dá errado, existe uma indicação de que está errado. Mas se não disser o que eu faço depois,
tu também não vais saber o que é também para não sabes o próximo Ah, passo. ok, Então, ok. o UX-Writer, ele facilita a usabilidade da pessoa que está na internet, numa app ou num website, para conduzir pelos caminhos que a gente quer. Uau. Que o call to action também ajuda. Se usa muito o call to action, que é o imperativo, né? Ajudar a pessoa a chegar naquele caminho. O que o UX-Writer faz? Ele traduz toda a linguagem de programação para como que o utilizador tem que se comportar. Então, se o programador dissesse... ele ia dizer senha errada. Mas, na verdade, ali... Esqueceu a sua senha? Exatamente. Não há problema. Faça a sua recuperação. Exato, recupera. Quando ele, na verdade, quer dizer, está errado, pá, erraste. Depois também tem o copywriter que está muito mais voltado, que seria o web copywriter, muito mais voltado para essa questão da web, no sentido de SEO, ter todas as palavras-chave para as pessoas... Ser encontrado, os sites. Para que os sites exatamente tenha todo um link para pesquisa depois, que lidam com blogs, que fazem textos às vezes maiores de white papers, de e-books, essas E os coisas. que escrevem livros. Também há um... Daí são escritores, né? O escritor não é aquele que escreve o seu livro. O escritor pode escrever livro dos outros. Aí é ghostwriter. Ghostwriter, ok. Mas aí não está tanto ligado à escrita comercial, né? Tô mais te falando mais coisas das marcas, assim, que trabalham com marcas. Depois de estratega, pode ser um estratega, um brand strategist, né? Que faz a estratégia toda da marca. Pode fazer ser um estratega de marketing, que aí pensa toda a parte também de investimento. Vai mais a fundo para dentro da empresa, né? Todos os 4 P's lá, e os outros que vieram depois que inventaram, mas que pensa em preço, em produto, em publicidade, em promoção e no ponto de venda, né? Depois tem esse foco mais no digital, que pode ser um estrategista digital que pensa em todas as plataformas, como que vai estar a marca, e pode ser um estrategista de conteúdo, que ele só pensa que tipo de conteúdo vai estar em cada rede. Cada um é mais ou menos como o guarda-chuva lá em cima e vai fechando até a parte menor, né? Então, essas pessoas têm que se preparar para quê? Para uma concorrência grande, para uma cabeça cansada, para falta de tempo, essas coisinhas que uma pessoa que vai... Tá fazendo tipo, ninguém vai querer ser mais. Não, mas é só para prepararmos as pessoas, porque muitas vezes nós só queremos ser, não sabemos que consequências terão esses nossos atos, essas nossas escolhas. O que eu queria saber era tipo, prepara-te. Vais continuar a estudar... e vais estudar para a vida inteira. Exato. E a gente pensava antes que, tipo assim, tem profissões como médico que tem que sempre se atualizar e não sei o quê. Hoje em dia, a questão do long life learner é já algo ou seja, aprender para sempre. É algo já estabelecido pelo Banco Mundial. Foi divulgado como uma das características dos profissionais do futuro, ou seja, nunca parar de estudar. Exato. E realmente, o que eu vejo é se antes um redator podia aprender e não estudar, hoje em dia não existe isso, porque o comportamento do consumidor muda tanto. Que é preciso estar E sempre atualizado. no caso do digital, os algoritmos mudam a todo momento, a forma que tu tem que abordar é outra. O que eu diria é que as pessoas têm que aprender todas essas coisas do que está acontecendo de mudanças tecnológicas, mas elas têm que olhar para o comportamento do ser humano mesmo. Porque quando fala de business to consumer, business to business, na verdade é tudo humans to humans. Porque na verdade Exatamente. quem está vendendo é uma pessoa, quem está comprando é uma pessoa. Então, é isso que a gente tem que olhar e que muitas vezes é esquecido. Eu já dei cursos em empresas de web copywriting que a pessoa diz assim, mas me passa um truque. E eu falei, eu não sou esse professor que passa truque. Ok. Porque eu não acredito que os truques fica toda a gente a fazer o mesmo tipo de comunicação. E eu acho que cada marca tem que ter a sua comunicação adequada à sua marca. Claro. Tem coisas que são os truques,
que são as coisas que eu ensino no início do curso, que é aprende a pensar, ou seja, aprende a olhar quem é o teu público, como é que ele se comporta. Os truques não são truques, são maneiras de pensar só. Sim, é caminhos de como que tu vai chegar à melhor proposta, mas na verdade essa coisa de começa com um call to action, termina com não sei Não o quê, existe essa faz isso, faz regras. aquele, separa tudo em itens, aí começa toda a gente a fazer do mesmo jeito e não tem nenhuma diferenciação. Eu acho que a gente tem que pensar quem é o nosso público e como é que a gente pode conquistar essas pessoas e trazer elas para o nosso lado, para que elas gostem do que a gente coloca nas redes sociais. E aí, para isso, tu tem que, saber escrever bem, né? E a outra coisa é aprender sobre as pessoas, para saber como é que tu pega elas. Claro que existem coisas como gatilhos mentais, que é, ou persuasão, que é tu perceber que tem coisas como se tu disser que tá acabar, a pessoa fica mais interessada, se aquilo for uma promoção limitada, ela fica mais interessada, se tu contar histórias, ela fica mais Sobre o interessada. produto. Então, assim, tem algumas coisas que são ferramentas, mas não A tem laranja do mágica. Algarve, que não tem necessariamente de ser do Algarve. Não tem. Eu acho que as marcas estão cada vez ficando mais sinceras e eu espero que elas fiquem assim, Eu também porque espero. a população o consumidor já não cai mais nessas coisas e depois fica Mal para fica eles. muito mal. Yeah. Muito mal. Olha, Giz, foi um prazer ter-te aqui. Acho que ficamos todos a conhecer-te melhor como pessoa. Passamos pela vertente da tua visão para a publicidade no digital, no offline, no geral. Conseguimos fazer esta comparaçãozinha entre os 3 sítios que já trabalhaste, Brasil, Portugal, Angola, e acho que agora conhecemos-te melhor. Quero-te agradecer estas aulas que deste a mim e a todos que nos estão a ver. E pronto, e quando a gente tiver um outro tema mais específico, quando as pessoas quiserem saber de mais coisas, a gente provavelmente terá, ou então até com outros convidados, um empresário que queira saber as melhores maneiras, a gente pode fazer Sim. até um episódio mais Exato. As engraçado. pessoas podem deixar aí nos comentários que dúvidas, que temas que elas querem falar. Perfeito. E a gente, de repente, faz uma mesa redonda. Não vai ser redonda, vai ser retangular, mas Exato. ok. Uhum. Para conversar sobre isso. É bom sempre ter outras opiniões também, né? Exatamente. Olha, muito obrigado mais uma Obrigada vez. eu. E pronto, ó, vocês já sabem como é que é. Não podem deixar de deixar aquele like maroto, aquela subscrição no canal. Fiquem bem, até o próximo episódio do Garrucho Talks.